Em breve completarei 18 anos e assim que isso acontecer, vou sair da casa dos meus pais. Quase 6 anos atrás, meu irmão mais velho fez o mesmo, mas isso não fez bem para ele. Ele morreu 6 meses atrás e só agora eu sou capaz de falar sobre isso. Mas por incrível que pareça, a hora mais escura é logo antes do amanhecer e é disso que trata a minha história. O nome do meu irmão era Roy. Como eu já disse, ele deixou nossa casa há cerca de 6 anos para ir para a faculdade em um estado vizinho. Roy era uma boa pessoa, um bom filho e um bom irmão. Sinto muita saudade dele. Era nele que os nossos pais depositavam suas maiores esperanças. Ele era uma pessoa totalmente autoconfiante. Recebeu uma bolsa de estudos e depois das aulas trabalhava meio período para pagar suas contas. Obviamente, quando um dia ele telefonou para a mamãe e pediu com uma voz agitada uma grande quantia de dinheiro, meus pais ficaram muito preocupados e perguntaram se ele havia se metido em problemas. O Roy não admitiu nem negou, mas confessou que tinha uma dívida que precisava ser paga, caso contrário, ele poderia realmente ter muitos problemas. Tudo isso era verdade, mas apenas parcialmente. Meus pais, bom, você sabe, eles são um pouco ingênuos. Pessoas sensatas teriam ido à cidade onde Roy morava, ou teriam chamado a polícia para descobrir se ele estava em perigo ou se envolvera em alguma atividade criminosa. Eles não fizeram nada disso e simplesmente pegaram o dinheiro de suas economias e o enviaram ao meu irmão. Mas eu estava perfeitamente consciente e o conhecia melhor do que meus pais, afinal crescemos juntos. Liguei para ele e exigi uma explicação, ameaçando-o de que, se não me dissesse a verdade, eu iria até ele com seus melhores amigos que ainda moravam em nossa cidade. E juntos, certamente o faríamos nos contar o que havia acontecido e fazê-lo cair na realidade. O Roy ficou mudo do outro lado do telefone por um tempo e depois prometeu me enviar um e-mail com uma explicação. Disse que essas coisas não deveriam ser discutidas por telefone. E no dia seguinte, ele cumpriu sua promessa. A primeira coisa que vi ao abrir o e-mail foi uma foto grande dele e de uma garota magra com um corte de cabelo mal feito e desajeitado, maquiagem de mau gosto e uma barriga de grávida. Eu realmente não entendi o que significava aquilo, até estudar cuidadosamente o texto abaixo da foto. O nome da garota era Iris, e ela era a namorada do meu irmão. Era um ano mais velha que ele, os dois já estavam juntos havia 7 meses, e o relacionamento era realmente sério. O Roy se casaria com a Iris muito em breve, principalmente porque ela estava prestes a dar à luz o filho deles. Ele não queria apresentá-la aos nossos pais ainda, porque sabia que eles nunca aprovariam o casamento. A Iris era de uma família desajustada, nunca frequentou a faculdade, não tinha um emprego estável e, além disso, nunca conseguiu causar uma boa impressão nas pessoas. Mas o Roy viu quão boa pessoa ela era e a amava de todo o coração. Olhei para a foto novamente e não vi nada que se assemelhasse a uma boa pessoa ali, mas pensei que meu irmão provavelmente entendia o que estava fazendo. Em seguida, ele escreveu sobre o porquê precisava do dinheiro, ou melhor, porque a Iris precisava do dinheiro. A Iris tinha uma fraqueza que até o Roy reconhecia. Ela era viciada em máquinas de caça-níqueis. Meu irmão tentou justificar aquilo, dizendo que por ser uma garota de uma família pobre, sonhava em ficar rica, pensando que isso poderia levá-la da pobreza para uma vida melhor. Mas, francamente, não era nada convincente. A Iris gastou nas máquinas de caça-níqueis todo o dinheiro que ganhou com seus bicos, depois pegou dinheiro emprestado de alguém e o perdeu novamente. E essa situação se repetiu em ciclos. Mas o Roy prometeu que assim que eles pagassem as dívidas dela, que agora eram necessárias para evitar problemas reais, ele a apresentaria para mim e aos meus pais. No final do e-mail, meu irmão escreveu que havia se mudado do campus para a casa da Iris e me enviou o endereço. Contudo, o Roy nunca se casou com a Iris, assim como nunca se formou na faculdade e nunca mais voltou para casa. Como fomos informados mais tarde, por algum motivo ele atravessou a rua no lugar errado e o motorista do carro que o atropelou não poderia ter evitado o acidente. Foi uma verdadeira tragédia para todos nós e ainda não nos recuperamos dela. Mas como falei no começo, a hora mais escura é sempre antes do amanhecer. Assim que o primeiro choque passou, lembrei que essa Iris, que nunca foi apresentada aos nossos pais, estava esperando um filho. Meu sobrinho ou uma sobrinha? Decidi que não falaria nada aos meus pais antes de descobrir a verdade, porque os machucaria ainda mais se fosse uma mentira.
Então fui conhecer a tal Iris. Graças a Deus o endereço do e-mail do meu irmão era real. A casa era muito pequena e mal construída, sem quintal. A Iris realmente não tinha dinheiro. Quando ela abriu a porta, eu a reconheci imediatamente, embora na vida real ela parecesse ainda pior. A garota tinha cabelos olhosos, parecia magra e desfigurada, e acho que cheirava a álcool, e não estava mais grávida. Quando me apresentei, tive que colocar o pé na porta para impedir que a Iris a batesse na minha cara. Perguntei o que havia acontecido com o filho do meu irmão e estava pronta para o pior. Mas a Iris disse que assim que o bebê nasceu, imediatamente o deixou para adoção, sem sequer perguntar sobre o sexo. Por alguma razão, aquilo não pareceu muito convincente, e eu queria fazer mais perguntas, mas a Iris começou a surtar e me ameaçou dizendo que se eu não saísse de sua propriedade, ela chamaria a polícia. A aparência e o comportamento estranhos dela me deixaram desconfiada, então decidi evitar discutir e optei por sair. Eu estava confusa e não tinha ideia do que fazer em seguida ou como descobrir se a Iris estava dizendo a verdade e onde estava o filho do meu irmão agora. Mas, assim que me afastei vários passos da casa dela, ouvi através de paredes finas um bebê chorando. Então a Iris mentiu. E eu tive que encontrar uma maneira de salvar o bebê do Roy de viver com uma mãe como esta. Não tinha nada que eu pudesse fazer, então apelei para os meus pais em busca de ajuda. Mostrei a eles o e-mail do Roy e contei tudo sobre minha visita à casa da Iris, descrevendo a aparência e o comportamento dela, assim como a impressão que tive dessa viagem. Meus pais concordaram completamente, não podiam deixar o neto deles ficar com aquela mulher. Além disso, veja, eles ainda não haviam se recuperado da perda do filho. Acho que viram a memória viva do Roy no bebê. E quem poderia culpá-los, especialmente porque eu sabia com certeza que eles amariam seu neto e se preocupariam com ele tanto quanto me amavam ou ao Roy. Todos juntos fomos visitar a Iris novamente. Dessa vez simplesmente acenamos com um cheque bem gordo na frente do nariz dela. Para ser justa, tenho que dizer que ela ainda hesitou, e não sei o que a fez concordar com a nossa proposta. A Iris era apenas gananciosa pelo dinheiro ou finalmente entendeu que criar um filho seria muito difícil para ela? A única coisa que nos perguntou foi se amaríamos o filho dela. A resposta foi óbvia. O resto da história são os procedimentos legais pelos quais você não vai se interessar. Eu só quero que você saiba que o bebê agora vive com os meus pais e que ele está muito bem. E vou me mudar e ir para a faculdade em breve, sabendo que meus pais estão felizes novamente, cuidando do seu netinho. Conte-me, alguma vez você já ouviu histórias tristes com finais infelizes, mas com um raio de esperança em sua vida? Escreva